volta ao Me Conta e hoje o nosso convidado é um amigo muito especial que serviu comigo em 2022. Ele é médico e vai nos contar um pouquinho de como foi a sua experiência dentro do Exército Brasileiro. E aí, Teodoro, o que você me conta? Me fala um pouco sobre você, sobre a sua formação, como você veio parar no Exército Brasileiro. E aí, boa tarde, Michele, tudo bem? Inicialmente, muito obrigado aí pelo convite, né? Meu nome é Flávio Augusto Teodoro, eu tenho 33 anos, eu fiz faculdade de medicina aqui no interior de Catanduva, né? Faculdade conhecida como FAMECA, e como é que eu vim parar no Exército, né? A história é um pouco assim, vamos resumir, né? Meu pai, ele é militar de carreira, ele fez a escola de sargento de exército, e desde muito pequeno eu já frequentava esse ambiente, então eu tinha um ponto extremamente positivo nesse meio, né? Eu gostava bastante de participar das cerimoniais, às vezes eu estava junto com ele, né? Às vezes durante a tarde fazia algumas horas ali de trabalho com ele. Então, nesse meio militar eu sempre estava envolvido e foi uma coisa que eu tinha como certo, né? E para mim mesmo, né? Ter essa experiência por pelo menos um ano, né? Logo depois da graduação. Então, essa trilha para mim assim, ela foi bem linear, foi bem natural, nesse sentido de entrar, né, nesse meio militar e ter essa experiência como médico militar. Ai, que legal. Então você já vem aí, né, de uma família que já carrega o militarismo no sangue, né? E me conta, como que é a vida do médico no Exército? A vida no médico de um batalhão, médico de um hospital, você consegue explicar assim pra gente? Muita gente tem dúvida, né? De como que é a vida do médico no batalhão em si ou nos hospitais, em postos médicos. Você consegue explicar pra gente essas diferenças? Como você serviu? Como que foi a sua experiência dentro do Exército? Bem, então vamos lá, né? Para a gente entender a parte médica que foi inserida dentro do Exército, a gente tem que primeiro entender que existem duas categorias ali de médico que a gente consegue adentrar ao Exército Brasileiro, Marinha ou Aeronáutica, né? A nossa experiência aqui é dentro do Exército Brasileiro. Então a gente tem um médico de carreira, né? Que é o médico que consegue entrar ao serviço militar, vai fazer uma preparação ali por 9 meses, atualmente numa escola em Salvador, e até 34 anos. Esse médico ele pode ser ou um clínico geral ou dentro da sua especialidade. E dentro da nossa realidade, né, que é o nosso foco aqui, é o médico militar temporário, o OMT, né, que ele consegue entrar até 38 anos de idade, independente de ter especialidade ou não, ele consegue entrar logo depois da graduação. Então, para que a gente consiga entrar, a gente, na época que eu fiz, foi uma prova, né, de 50 testes, e a gente, dentro do número de testes que você acertava, você era designado ali, escolher os locais do seu interesse. Na minha época, o interesse aqui era a região de Lins, né, logicamente foi onde eu conheci a Michelle, e onde meu pai serviu por toda a vida, né. Dentro da área médica ali, existem algumas categorias que o médico pode trabalhar. Se for num hospital tipo o HMASP, né? A gente tem os médicos ali especialistas que trabalham nas áreas dele, urologia, neurocirurgia, anestésio, né? Eles vão trabalhar dentro do ambiente hospitalar, né? Só que o grande diferencial é estando dentro das linhagens militares, né? Isso seria dentro dos hospitais. Existem alguns outros batalhões que também dispõem de postos militares. Esses daí vão funcionar não somente como o médico, o dia a dia, né, dessa mescla entre militar e médico, mas também trabalhando em postos médicos, como se fosse atendimento à família militar, análogo a uma UPA. E dentro da nossa realidade, que era o batalhão de infantaria leve, né, a gente tinha um médico militar que atendia o público do batalhão, né, que compreendia ali em torno de 800 militares, mais a família militar, né, e algumas demandas ali que eram às vezes solicitadas para a gente, né, relacionada à comunidade. Então, o médico ele consegue atuar dentro desse contexto aí. A gente atuou na época num contexto de finzinho do Covid, então ainda tinha alguns receios, algumas dúvidas, né? No sentido de doenças respiratórias, a gente atuou bastante nesse ano, que foi o ano de 2022, né? Ah, legal. Então, assim, pela sua experiência, o que que você achou da vida médica dentro do batalhão? Você acha que você acabou sendo um pouco mais clínico, um pouco mais administrativo? Qual foi a sua experiência, assim? O que você tirou disso, né? O que você acha que saiu ganhando na vivência
desse ano militar? Ó, Michele, é uma pergunta mais assim, né, mais um pouco mais complexa, mas que a gente consegue desencadear, né, dentro do que eu percebi fora do exército depois, tendo essa visão fora, né? Quando você está naquele meio ali, você às vezes não sente o crescimento, né? Você fica às vezes muito preocupado em desenvolver algumas tarefas que você não consegue ver seu crescimento. Então, assim, pro recém-formado é muito bacana a parte burocrática, médica burocrática, né? Eu, particularmente, fui médico auditor. Então, você consegue ver através dos bastidores, né? Os hospitais que são conveniados, você consegue entender como é que funciona o fluxo de atendimento, preço do atendimento, né? Quanto custa a medicação, quanto que o setor, né? Na verdade, que é o nosso Fusex, que é um fundo, na verdade, dispende, né, para a área da saúde. E nesse contexto você consegue depois jogar, vamos dizer assim, na área da saúde como um todo, entender um pouco mais de contexto hospitalar. A gente fica um enfoque dentro da graduação, né, dentro do paciente, né, história clínica, diagnóstico, né, e os possíveis tratamentos. Ali você consegue aumentar seu leque, né, em termos administrativos, que seria um ponto, né. Esse ponto foi bem bacana para o meu crescimento, né. Outro ponto que eu achei bastante rico, que fez com que eu me desenvolvesse também, é a relação interpessoal, né? Porque ali dentro do exército, você vai trabalhar com pessoas que têm um nível cultural, né? E um nível intelectual desde soldado, que é normalmente ali 18 anos, 19 anos, né? Até, né? Oficial superior, né? Então, assim, que tem um nível de consciência maior, né? Uma complexidade de raciocínio maior. Então, você tem que ter esse jogo de cintura para conseguir atingir todos esses públicos de forma satisfatória, né? E que você consiga ter o enlace entre todos, né? Esse que eu acho que é o maior, que foi o que o Exército mais me deu nesse sentido, ter esse jogo de cintura para você, às vezes, conseguir fazer uma conduta ou você propor alguma ação ali no batalhão para aquele determinado grupo de soldados ali, em vista de superiores que às vezes não têm uma visão de saúde, né? Então, esse jogo de cintura você trabalha e você consegue desenvolver de uma forma assim, que quando você sai, você vê que o seu diálogo é diferente, né, com o público, a sua forma de conversar, né, ela cresce. É um E o último crescimento ponto, pessoal né, mesmo, né? exato. E o último ponto, né, que aí seria um ponto mais financeiro, que nada mais importante, né? Normalmente a gente sai naquela receitinha de bolo, né? A gente faz a graduação, presta a residência médica, se especializa até onde não dá mais e depois vai atuar no mercado. E dentro desse delta aí, né, para um médico aí, no meu caso na cirurgia e em outras de forma geral, varia ali de 3 a 5 anos, né? O ano que eu estava ali é um ano que permite você trancar a residência, ou seja, você fica bem tranquilo no contexto de estudo, né? Não que você não estude, mas você consegue ficar mais tranquilo e dessa forma você consegue, particularmente, dar plantões e angariar um fundo para que você consiga depois, né? Se destinar totalmente à residência, pelo menos o primeiro ano ali, que é um ano mais conturbado, é um ano, de adaptação, né? É um ano de mais trabalho dentro de todo o contexto da residência. Então, esses pontos aí, eu acho que são os principais pontos, né? Dentre outros vários que a gente conseguiria discorrer aqui por algumas horas aí, mas eu acho que esses pontos foram que eu via durante, né? E após, a saída do exército. Ah, legal. Acho que a questão financeira, né, para esse começo da medicina, de juntar, né, um dinheiro para o primeiro ano de residente, é o que eu escutava muito, né, dos médicos durante esses 8 anos. Nesse primeiro ano que eles falavam, não, é esse ano que eu vou juntar um dinheiro, vou dar um plantão a mais, né, porque consegue, né, ter essa maleabilidade de conseguir dar plantões mesmo estando ali no exército e juntar o dinheiro para enfrentar a vida de residente. Então, acho que isso realmente é um dos pontos que mais marcavam quando a gente conversava com os médicos. Mas me conta, Theo, da experiência do Exército, o que que foi mais marcante para você nesse seu ano em que você serviu, que você vai levar disso daí para sua vida, assim, na questão militar mesmo, assim, o que que você não vai esquecer desse ano, tirando, claro, né, a parte familiar, que você estava ali no lugar onde seu pai serviu, mas o que te marcou mesmo nesse ano de Exército? Bem, quem vive o ano ali, né, da caserna, que a gente fala, né, são vários momentos, né, e momentos diferentes, né, momentos de estresse, momentos de alegria, momentos muitas vezes de tristeza, né,
existem vários momentos ali que a gente consegue compartilhar, né? Eu acho que entre eles, eu acho que a supremacia, né, entre quem você for conversar que ficou tanto de carreira como também temporário, né, a hierarquia e disciplina, né? Isso a gente consegue transcender para, que eu achei muito interessante, porque que eu vou levar esse ponto, né? A hierarquia e disciplina dentro do exército, quem não sabe, né, tem ali os postos, né, onde você vai obedecer seu superior, né, cegamente, independente de você concordar ou não, né? Isso daí é questionável, né, independente da ordem, mas tirando essa questão, né, eu acho que isso daí, trazido para o contexto social, nós, principalmente o nosso contexto atual, você saber respeitar aquele que já está há mais tempo, né, no exército, né, você ser disciplinado em termos de horário, né, rigor de horário, mas não só, né, de estar sempre bem apresentado, né, com um uniforme, onde você vai se apresentar e vai atender o público, você entender que você vai ser superior de alguém, né, em determinados pontos, mas na maioria deles você também vai ser subordinado de muitos outros, e isso é importante para o nosso convívio social. Em qualquer contexto, por mais que você trabalhe ou não, você vai ter alguém que vai ser seu superior, que você goste ou não, e você vai mandar em alguém. E neste sentido, né, você desenvolve dentro ali do oficialato, principalmente na área da saúde, que é o nosso enfoque, né, um espírito de liderança, que eu percebi que dentro do exército isso pode ser tanto positivo, né, como também negativo. Positivo nos pontos de você conseguir trazer o pessoal da saúde para trabalhar em prol do coletivo, né, como também, às vezes, se você for aquele líder que é obedecido pela força, você vê que as coisas andam, mas elas andam num clima nem tão favorável, né? E nem sempre a gente sabe que isso é um bom crescimento para a equipe. Um outro ponto que eu achei interessante também foi a questão de amizades que a gente fez ali, né? As amizades que a gente fez, que eu vou levar para a vida, não é só sobre os níveis ali, né? Que a gente fala, eu fiz amizade só com o tenente, com o capitão. Mas principalmente alguns soldados que depois me buscaram, né, até no WhatsApp, que eu sempre ficava, ó, não vou lembrar o nome, né, de alguns aqui. Você tem que parar de Não fumar, vamos citar nomes também. tem nomes também. Tem que parar de fumar, né, e um menino novo, né, conseguia depois prescrever medicamento, depois retornei ao exército, como você sabe bem. Vieram me agradecer por ter parado de fumar. Outro que eu consegui estimular lá, começar, ou pelo menos vislumbrar um curso na área da saúde, né? Teve um que começou a enfermagem, tinha um outro que estava querendo começar a enfermagem. Então, assim, né? Você vê que você conseguiu deixar algumas sementes ali positivas, né? Eu acho que esses pontos aí são os pontos que você vive de forma positiva, né? Assim como vão ter alguns ali que vão ser alguns percalços ali, né? Que, como muitas vezes, né? é, o oficialato, né? Não tem conhecimento em saúde, né? De forma global, às vezes você é freado em algumas coisas ali que você não concorda. Só que aí a gente entra na hierarquia e disciplina, né? E no jogo de cintura, para conseguir chegar e tirar algum proveito disso tudo e conseguir levar o batalhão em frente, né? Eu acho que E era isso, Theo, esse pergunta, né? Não sei se faltou sim. alguma coisa. E Theo, e tirando essa parte de ser médico, né, a parte da vivência do batalhão, a parte mais operacional, porque eu lembro que você sempre vibrou muito. Conta, o que que você fez de diferente que você provavelmente jamais faria sendo médico? Bem, eu acho que essa é a parte mais interessante, eu acho que é a parte que mais todo mundo busca, fica na expectativa, né? E eu vou falar para alguns aqui que têm interesse, né? Se for buscar, né, não se arrependam. Eu tinha isso, mas eu já sabia que eu queria. Busque realmente um batalhão de infantaria leve ou um batalhão de infantaria mecanizada, se você quer realmente viver o exército, né? Se você tiver outras ideias, aí vai ter o HMASP, vai ter o hospital lá de Brasília, vai ter outros postos para você conseguir fazer isso. Mas dentro do exército que eu achei mais bacana, assim, os 45 dias do EAS, né? Aquela marcha infinita que não acaba nunca. E São logo 8 km depois, só. 8, não é 8 infinito, são oito quilômetros, né? quilômetros. Mas é uma marcha considerável, vamos dizer assim, com mochila, com armamento. Então, assim, vamos colocar alguns pontos aí, né? Acampar, né? Que eu sempre gostei muito desse contato, assim. Então, para mim, o acampar não foi uma coisa, nossa, vou acampar
ficar sem celular. Não, eu achava maravilhoso isso daí, né? Deixa eu fazer uma pausa. Acampar. Gente, não é um camping, tá? É campo. Acampar é um termo Isso, bem exato. civil de estar indo no acampamento. Não, gente, o militar ele não acampa. Ele participa de um campo operacional, que é isso que o Theo tá querendo dizer. Exatamente, só para deixar claro aqui, o campo é no meio do mato, não tem nada, é frio, é um frio assim que você não tem ideia, se você não passou ainda, qualquer blusa que você colocar não vai dar certo. E você, mas assim, é extremamente gostoso, né? Tiro, né? A parte que você treina do tiro, mas não fique na expectativas, assim, né? O exército tem, o financeiro dele é limitado, ele vai te dar 20 tiros ali de treinamento e você vai estar apto para, sei lá, não sei qual que é a ideia deles, mas para degladiar em qualquer guerra, com os 20 tiros de treino. Mas isso é uma coisa bem interessante que você faz, né? E participar também das operações, né? Das operações que você é apoio, ou às vezes que eles vão ter treinamento de tiro, vão fazer algum evento esportivo, né? O nosso colega que estava lá na época conseguiu ir para o Rio de Janeiro, desfilar em São Paulo também, né? Então, essas coisas, assim, são coisas bem interessantes. Eu, particularmente, né, dos três médicos que estavam com a gente, a Michelle sabe muito bem que eu gostava de entrar em forma, ficar no sol, a maioria das formaturas, que era toda sexta-feira, né? Mas eu adorava Sim. isso, eu achava sensacional. É E eu, verdade, gente. Ele pedia para ser escalado para estar em forma, porque ele vibrava muito. Ele queria estar lá, armado, equipado com sua espada, sabe, vibrando, cantando, marchando. Era lindo de ver, lindo. então, quem quer viver a parte do exército vai com essa ideia de falar, não, eu quero ser um médico do exército, né? Então, gente, escolham o batalhão de infantaria leve, o batalhão de Lorena também é um que, assim, é acampamento semanal, praticamente, a cada 15 dias, mas, assim, eu queria Lins porque é minha cidade natal, né? Eu nunca falei isso no começo do vídeo, mas Lins era meu ideal porque era minha cidade natal, mas escolheria facilmente Lorena, esses fim de mundo aí que ninguém queria que a vaga ficou, eram os que eu tava escolhendo, né? Para vocês terem ideia. Ou seja, né, o Theo, ele vai voltar pro exército. E aí, Theo, você volta ou não? Então, essa é a grande questão. Inclusive, eu converso bastante com uma série de pessoas aí. A Michelle, que ficou 8 anos, né? Que, na verdade, é um exemplo. Aguentar 8 anos um batalhão de infantaria leve, por mais que eu vibrei um ano, aguentar por 8 também tem que respeitar, né? Mas é uma proposta muito boa, Michele, por quê, né? Por alguns motivos, né? E aí cada um vai ter um quê da sua vida e vai querer ou não, né? Uma carreira nesse sentido. O que que seria o primeiro ponto, né? Dentro da vida médica, a gente sabe que a gente é autônomo. Então, assim, trabalhou, ganhou, não trabalhou, você vai ficar praticamente sem ganhar, né? Se você não tiver uma inteligência financeira. Então, você trabalhar, né, querendo ou não, num concurso público, né, onde você vai ter estabilidade ali, plano de carreira, né, ascensão de postos, né, e férias com 13º é bem interessante para a vida médica, né? Uma outra questão que eu achei interessante, né, que muitos dos meus colegas, alguns foram para a vida assim de carreira, é você conciliar, né, conseguir conciliar a parte médica junto com a parte militar. E eu vejo que isso daí consegue casar bem, né? Às vezes fica com aquele medo, ah, mas eu vou ser transferido, vai acontecer. Sim, no começo você vai ter algumas transferências se você for de carreira. Mas eu vejo que eles estabilizam ele em algumas cidades, e principalmente as cidades que eles querem ficar, e conseguem conciliar é, os dois lados, a parte médica dele privada e a parte do exército, né? Eu acho interessante, eu acho válido estudar essa proposta. Quem gosta, quem se interessa por esse tipo de profissão mesmo, né? Porque é uma profissão bem peculiar, assim como o policial, né? Algumas outras aí. Eu acho que vale a pena, vale colocar na ponta do lápis por essa série de motivos, né? E além disso, em questão de ascensão de carreira, né? A hierarquia de disciplina, gente, é bem bacana. É muito legal, às vezes, você conversar com alguém e você, às vezes, falar, ó, vamos tentar isso? Aí você tenta uma, duas. Não, então tá bom, então agora vai ser assim. Porque quando você vem no mundo aí fora, é muito jogo de cintura, assim, é muito. Então ali tem essa questão ali de você ter, né, às vezes conseguir impor alguma coisa dentro da sua capacidade do que você acredita que seja certo, né?
Então, eu acho que é interessante essa parte, hierarquia e disciplina 01, então é uma coisa que me interessa muito, sabe? Os dogmas do exército é uma coisa que, sim, que são sensacionais, né? A gente não consegue falar aqui em pouco tempo, mas quem parar para ler, o jeito que foi escrito, assim, não tenho o que falar, né? Eu sou particularmente apaixonado. Então, se desse para transferir muita coisa, assim, eu não estou preconizando militarismo, hein, gente? Mas eu estou preconizando as coisas boas do exército. Se desse para transferir algumas coisas para a sociedade, né? De respeito com o próximo, né? De Sim. respeito com os mais velhos, eu acho que isso daí seria excelente, assim. Então, é uma coisa que eu penso e muito provavelmente eu volte ali para pelo menos tirar o gostinho que ainda ficou dessa saudade aí. Ai, que ótimo. Theo, muito obrigado. Acho que foi ótimo, assim, eu concordo em muita coisa que você falou, né? Eu também, assim como você, vibrei muito, né? Fiquei ali por 8 anos. Então eu falo, eu e o Theo, a gente tinha umas ideias muito parecidas, por isso que eu escolhi entrevistar ele, porque eu sei que a gente, se deixar, a gente ficaria aqui horas falando, mas eu sei, né? Que a gente precisa resumir. Mas muito obrigada, Theo. Ficou lindo o seu quadro aí atrás. Eu preciso fazer o meu com a minha espada. Eu ainda não achei aqui o lugar para pendurar minha espada. Tô só com meu blindadinho igual o seu. Minha bonequinha que Excelente. você não tem seu bonequinho e meu cap. Olha lá. Isso aí Você não tem o faltou para cap, mim. né? Você tem o cap. Esse cap eu peguei do meu pai, eu tenho. Pegou do seu pai, pegou do seu pai. Aqui, ó, o cap aqui atrás, pegou do pai. Mas obrigada, Theo. Foi ótimo. Espero que, né, a gente ainda volte a falar sobre isso. Aí você, como um militar de carreira, já pensou? Coronel Teodoro, entrevistando mais lá na frente. Excelente. Vai ser lindo. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, né, sobre o ser médico, mandem aqui, deixem seu recado e a gente tenta voltar depois da entrevistar o Theo para tirar mais dúvidas. Muito obrigada, Theo. Inclusive aqui, queria agradecer, né, Michele, aí pela oportunidade, por ter sido escolhido como médico, né? Querendo ou não, Michele, ó, para vocês saberem aí lá, vocês já sabem, na verdade, né? Foram 8 anos ali, 8 vezes 3, o que ela teve de oportunidade de ter de médico ali, né? Para escolher. Então, assim, eu fico muito feliz ela ter me escolhido. Eu vou até deixar um link com a Michele, que já saiu o edital, né? Para deixar vocês aí. é, atiçados aí, saiu no dia 31 de julho para o militar temporário. Então, assim, já tá rodando dentro do estado de São Paulo e o edital tá tudo especificado lá de data de qual universidade vai ser, quais são tributárias, quais não são. Então, quem tiver interesse vai ter o link lá. Então, acessem lá e, gente, prestem. É uma oportunidade única, assim, eu garanto. Sim, vamos deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse de se inscrever, acessar. Realmente, vale muito a pena. Nós somos suspeitos, né, Theo, em Sem falar. dúvida. Beleza, muito obrigada, Theo. Vou deixar você voltar para o seu plantão, porque agora, né, ele é um médico civil. Exatamente. Boa Obrigado, sorte, Theo. Michele. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aproveite, pessoal, corre lá, se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda, ative o sininho e não perca um episódio.